Núcleo de Saúde e Performance não libera Vitor Roque para o jogo de quarta-feira. O camisa 9 ficou em São Paulo para continuar a transição física. Heitor e Miguel completaram a lista de atacantes relacionados para o duelo contra o Coritiba e nós falamos sobre o Miguel na live de hoje. Então fica aí com esse corte da live de hoje falando sobre o Miguel. Vamos lá, primeira coisa que eu quero trazer aqui, ó. Miguel Bilong oficialmente inscrito para disputar os torneios Sub-20 e profissionais pelo Palmeiras. O camaronês de 18 anos participou com outras crias da academia da intertemporada com o time comandado por Abel Ferreira. Inclusive, o seu Miguel Bilong, que deu um apavoro no nosso mano Kelvin, que a gente vai falar daqui a pouco aí, que deve ser titular no jogo de amanhã contra o Coritiba. O Miguel, pode ser que ele jogue pelo profissional já no próximo jogo contra o Coritiba, pode ser que ele seja relacionado. Eu acho que existe essa possibilidade, né, pela quantidade de desfalques que o Palmeiras tem. O Palmeiras não vai ter Alan, o Palmeiras não vai ter Paulinho, o Palmeiras não vai ter Flaco Lopes, o Palmeiras não vai ter provavelmente o Felipe Anderson. Então, pra quem não conhece o nosso mano Miguel Bilong, aqui temos um vídeo do Verdão Info muito bom, tá? Pra gente conhecer melhor a nova cria do Verdão, jogador camaronês que brilhou aí na intertemporada. Vamos ver. Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, daqueles vídeos especiais hoje para vocês conhecerem mais um africano da base palmeirense. Vamos falar do Miguel Bilong, camaronês de 18 anos de idade, 1,75 m de altura. No vídeo vocês vão acompanhar lances dele em seu país natal e lances dele também na Copa Ibrachina. O Verdão disputou essa competição organizada pelo time da Moca. Perdemos exatamente para o Ibrachina na grande final. O Miguel foi titular na semi contra o Juventus da Moca e também na grande final contra o anfitrião Ibrachina. Ele marcou um gol na primeira fase e também sofreu pênalti na decisão. A gente vai assistir esse pênalti que ele sofreu, vai assistir também outros lances dele na competição e, repito, lances dele em seu país natal, lá em Camarões, onde ele já foi convocado para a seleção de base do seu país, inclusive. A gente vai observar que ele tem um bom chute de fora da área, tem velocidade, força física, entre outras valências que um atacante tem que ter, né? Então confira, fiquem por aqui no nosso canal. Antes de mais nada, já confere se você está inscrito aqui no nosso canal Verdão Info, deixa o like, hype esse vídeo, isso é muito importante pra gente. Bom, então é isso, depois de Koné, depois de Konaté, temos mais um africano na base do Palmeiras. Vamos falar do Miguel no vídeo de hoje. Ele não é de maneira efetiva do Palmeiras ainda, afinal de contas não assinou o seu contrato profissional com o clube, está em período de testes. Falei com ele na última semana, ele disse que após a Copa Ibrachina permaneceu em São Paulo, está no hotel, está aguardando o sinal positivo do Palmeiras, então a qualquer momento ele pode assinar o seu contrato profissional com o Alviverde, porque ele já tem 18 anos, né? Completou 18 lá em janeiro. Bom, e antes de trazer gols do Miguel lá em seu país natal... E aí, né, o que a gente acabou de trazer, ele já assinou o contrato. Vamos falar um pouquinho da Copa Ibrachina, onde o Verdão chegou à grande final, exatamente contra os donos da casa, e após empate em 1-1 no tempo normal, a partida foi para os pênaltis, onde o Verdão foi superado por 5-4 e terminou como vice-campeão. Já falei que o Miguel foi titular na semi contra o Juventus e, como eu falei, também foi titular na grande decisão, inclusive atuando com a camisa 10, tá? Ele sofreu esse pênalti aí, após um arremesso lateral, o camaronês girou bem ali, né? Usou força física, foi derrubado dentro da área e aí o Murilo Dourado converteu o pênalti a favor do Palmeiras. Essa foi uma Copa Ibrachina importante, uma competição importante para o Dourado, afinal de contas ele sofreu com algumas lesões durante o último ano, voltou exatamente nesta competição e eles foram parceiros de ataque nessa final. Bilong, né, o Miguel Bilong sofrendo pênalti e o Murilo Dourado convertendo a penalidade. Bom, e ainda sobre essa final, vamos para o segundo tempo, porque tivemos um lance bem interessante. Logo aos 2 minutos da etapa final, o goleirão Luiz Fernando deu um lançamento, seria assistência do nosso camisa 1, e o Miguel, utilizando muito bem o corpo, mais uma vez, tirou o defensor da jogada, saiu cara a cara com o goleiro, é que aí o camisa 1 do Ibrachina saiu abafando bem e acabou evitando o gol do nosso camaronês, camisa 10. Então já deu para observar algumas coisas, né? Essa questão dele utilizar bem o corpo, utilizar bem a força física que ele tem e essa jogadinha combinada com o goleiro. Lá em Camarões ele fazia muito isso. Olha que detalhe interessante, ó. Mais uma vez, isso lá em seu país natal, ó. Ele fazendo um gol após assistência do seu goleiro, né? Do seu companheiro, no caso, camisa 1 dele ali em Camarões. E no lance seguinte, mais uma jogada combinada, só que dessa vez ele vai dar assistência para o seu companheiro. Então, olha que interessante, né? Ele parece combinar realmente essas jogadas com o goleiro, né? Com o seu goleiro, e tem também sempre um bom posicionamento pelas laterais do gramado. Bom, mas vamos ao que interessa, vamos lá assistir mais gols do Miguel Bilong lá em Camarões. E detalhe, esses 3 gols que vocês vão assistir agora, já estão assistindo, foram em chutes de fora da área.
Esse primeiro gol, inclusive, de muito longe, né? Conseguiu colocar no cantinho a bola, acertando uma bomba com a perna direita. E na sequência, um gol parecido também de longe, também de fora da área, só que com a canhota. Então, olha que interessante, né? Uma valência importante para ele, até raro, eu diria. Um atleta que bate muito bem com as duas pernas. Então tá aí, ó, 3 gols em sequência dele lá em Camarões, acertando belos chutes de fora da área. Mais uma vez o João Paulo Sampaio mapeando muito bem o continente africano. Depois de Koné, Konaté, tiveram garotos também da seleção de Burkina Faso que passaram por testes por aqui. Enfim, o Miguel segue aguardando o sinal positivo do Palmeiras. Qualquer informação nova eu trago aqui para vocês. Fechou? Então, se vocês gostaram do vídeo... Baita vídeo, hein? Like dado. E o Miguel tinha ido muito bem no jogo treino Palmeiras versus Palmeiras. Deitou pra cima do Kelvin. Eu fiz um Reels que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Era pra ser só um jogo treino de intertemporada. Palmeiras verde versus Palmeiras branco. Mas este jovenzinho aqui roubou a cena. Miguel Bilong, camaronês de 18 anos que o Palmeiras captou para um período de testes no Sub-20. E ele fez o primeiro gol nesse lance aqui em que ele pega um rebote e atropela o Kelvin pelo alto. Kelvin que vai ter pesadelos com ele, tá? Porque pouco tempo depois o lateral direito tentou dar um chapéu ali no campo de defesa, o Miguel roubou a bola, saiu na cara do Lomba e fez o segundo gol. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada, mas deixa um comentário também porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever. E eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre, entra por ele e compra alguma coisa que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!